Pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 3 da nossa disciplina de História dos Alimentos e da Alimentação. Hoje vamos falar sobre o Homo sapiens antigo, a sua evolução e a alimentação. Essa ilustração mostra a árvore evolutiva dos hominídeos até o sapiens. O sapiens surge aqui no topo dessa nossa árvore nos últimos 300 mil anos, mas há cerca de 6 milhões a 5 milhões de anos já havia esse grupo que nós chamamos de ardipithecus. Os ardipithecus tinham uma característica muito clara, que era os pés, as mãos e os pés com o polegar opositor. Esse polegar opositor dava uma semelhança entre mãos e pés e permitia a esse grupo uma grande habilidade na escalada de árvores. Mas esses ardipithecus foram os primeiros a terem um bipedismo rudimentar, né, o que já lhe dava uma certa postura ereta. Isso, o bipedismo, nós vamos ver que tem algumas vantagens. Em seguida, esse grupo dos australopithecus aparece ao redor aí de nos últimos 4 a 2 milhões de anos e se destaca entre o grupo dos australopithecus afarenses a famosa Lucy. E os pés desse grupo já são mais parecidos com o nosso. No entanto, ainda o polegar dos pés tinha uma certa proximidade aos outros 4 dedos, mas o caminhar dos australopithecus, e isso é possível por conta de pegadas fossilizadas em pântanos, que eles tinham um apoio não tanto no pé inteiro, mas mais próximo ao calcanhar. O que significava ainda que os australopithecus eles tinham um bipedismo oportunista, não tão rudimentar quanto dos ardipithecus. Esse bipedismo ele começa a evoluir, a se tornar cada vez mais próximo do que ele é hoje, como consequência da substituição da floresta densa no continente africano pela savana, que é o que a gente conhece hoje, como, por exemplo, a famosa planície do Serengeti. Tá? Esse grupo em que se destaca a Lucy, estudos de 2016 apontam que, muito provavelmente, a Lucy veio a falecer ao cair de uma árvore. Ora, provavelmente ela deve ter caído durante o sono ou algo assim, e se presume que os australopithecus faziam ninhos nas árvores para se abrigar de predadores durante a noite e durante o sono. O grupo do Paranthropus, ou paralelo ao homem, o Australopithecus significa o macaco do sul, e o Paranthropus é o paralelo ao homem. Ele é mais próximo de nós na escala do tempo. No entanto, esse grupo são poucos os registros fossilizados que nós temos desse grupo, e presume-se que foi um grupo que surgiu e se extinguiu por conta de uma dificuldade de adaptação, principalmente por questão da dieta. E em seguida, então, nos últimos 2,5 milhões de anos aí, nós evoluímos a partir desses Homo mais antigo aí, Homo habilis, Homo erectus, Rudolfensis, o Heidelbergensis, e provavelmente o Homo sapiens antigo conviveu com o Neanderthalensis e o Floresiensis. Tá? Para vocês terem uma ideia da evolução, principalmente das características físicas do Homo habilis para o Homo sapiens, enquanto o habilis tinha ao redor de 1,30 m de altura e cerca de 400 centímetros cúbicos, 400 ml de volume cerebral, os sapiens hoje
apresenta aí uma altura média ao redor de 1,70 e um volume médio cerebral ao redor de 1.400 centímetros cúbicos ou mililitros, né? Essa outra tela é interessante, primeiro que apresenta aqui do lado direito o 3x4 dos nossos hominídeos mais antigos, né? Os ardipithecus, o afarensis, que é aqui a nossa famosa Lucy, o nosso parente mais longínquo aí, o Homo habilis, o Homo heidelbergensis, que seria provavelmente nós descendemos de uma evolução desse. O neandertalense também é derivado aqui do heidelbergensis, o que se conclui aí que os neandertalenses e os sapiens seriam irmãos do ponto de vista paleontológico. Mas o que é importante é avaliarmos no sentido horizontal aqui esse diagrama, o que mostra aqui que no último 1 milhão de anos, provavelmente nos últimos 300 mil anos, há uma certa contemporaneidade, isto é, diversas espécies do grupo Homo conviveram ao mesmo tempo, lógico que afastados no espaço por um determinado período de tempo, mais especificamente nos últimos aí 100 mil anos até 30 mil anos, que há 30 mil anos se extingue o Neandertal e os outros, e aí sim, nos últimos 30 mil anos, nós só temos a espécie Sapiens, a nossa espécie, como único sobrevivente de todo esse grupo de hominídeos antigos aqui. Esse quadro é extremamente interessante porque ele mostra as alterações evolucionárias e os benefícios adaptativos que ocorreram ao longo do tempo e que levaram ao que nós somos hoje. Então, de 6 a 2 milhões de anos, então no intervalo aí de 4 milhões de anos, nós evoluímos de um bipedismo rudimentar para um bipedismo oportunista até atingirmos um bipedismo integral. E esse bipedismo, que significa andar em dois pés, né, ter a postura ereta, isso houve alterações, inclusive de coluna cerebral, do forame aqui que fixa o crânio à coluna vertebral. Esse forame ali, ele vai mudando ao longo do tempo para permitir a postura ereta do homem, e isso claramente deu uma grande vantagem à nossa espécie e os nossos antepassados, aí, esses hominídeos, numa questão de versatilidade de movimento. A postura ereta permitiu que esse homem antigo enxergasse o horizonte, a sua presa, mas também os seus predadores. Isso, ao longo do tempo, se lhe deu uma versatilidade de movimento, e nós vamos ver depois também que há claramente um gasto energético menor para percorrer uma determinada distância. Se nós compararmos um ser humano moderno com um chimpanzé, o ser humano moderno gasta apenas 25% do valor energético gasto pelo chimpanzé para percorrer uma mesma distância. Então, veja, nós gastamos apenas 1/4 da energia que gasta um chimpanzé, mesmo o chimpanzé em dois pés ou nas quatro patas. Então, isso permite um dispêndio de energia para outras coisas e para outras atividades. E a principal atividade ao longo desses últimos 6 milhões de anos, sem sombra de dúvida, foi a sobrevivência e claramente a busca por alimentos. Então, nos últimos 2,6 milhões de anos, surge a habilidade de produzir ferramentas a partir da descamação de pedra, chegando aqui a 1,7 milhões de anos com os bifaces, que são essas pedras mais bem detalhadas. Ao longo desse tempo aqui também se aprimora um certo transporte por conta daquela versatilidade
de movimento, mas nos últimos 2 a 1,5 milhões de anos, claramente se observa nos registros fósseis, nos ossos fossilizados, um aumento pronunciado do tamanho do fêmur e da canela. E isso aumenta mais ainda a capacidade de dispersão e essa mobilidade aprimorada aí. Bom, a partir, quer dizer, essa evolução de 6 milhões até 1 milhão de anos atrás, se observa na escala evolutiva entre aqueles hominídeos antigos, e depois nós vamos mostrar aí o volume cerebral desses nossos antepassados, um aumento considerável no tamanho do cérebro. E esse cérebro grande torna-se extremamente faminto por conta do gasto energético. Mas esse cérebro grande, ele permite uma capacidade cognitiva melhor e uma memória mais adequada e aumentada. E isso faz com que esse homem antigo consiga fazer uma leitura melhor do ambiente, uma leitura melhor da sua caça, uma leitura melhor das suas ameaças, dos seus predadores e do meio ambiente que o cerca. E aí, por conta disso, dessa capacidade cerebral e etc., num determinado momento, nos últimos 800 a 400 mil anos, o homem descobre e aprende a controlar o fogo. E o fogo traz uma série de benefícios. O fogo traz aquecimento, o fogo traz iluminação, o fogo afugenta os predadores, o fogo é um alimento aglutinador do ponto de vista cultural, mas o fogo, talvez a maior vantagem para nós do ponto de vista evolutivo, permite, num determinado momento, que esse homem aprenda a cozinhar os alimentos, a processar os alimentos. Então surge aí a química dos alimentos nos últimos 800 a 400 mil anos. Partindo do uso do fogo e do cozimento, muda claramente a questão e há um salto aí evolutivo, principalmente nas questões cognitivas, por conta das vantagens que o fogo traz na questão de permitir uma maior biodisponibilidade dos nutrientes a partir do alimento cozido. Eu não vou me alongar aqui na questão do fogo, porque esse é o próximo módulo, nós vamos falar sobre a descoberta e o controle do fogo. Mas, a partir daqui, ainda se pronuncia um aumento na capacidade cerebral e que aparece com os sinais de que esse homem adquiriu um comportamento simbólico. Ele passa a apresentar pinturas, aparecimento de utensílios não utilitários, ornamentos e, em alguns casos, esses ornamentos aparecem também junto a túmulos. E aí, nesses últimos 250 mil anos, começam a aparecer sinais de que esse homem antigo sepultava os mais velhos, mostrando claramente a influência que esses mais velhos tinham no grupo. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. E aí, nos últimos 100 mil anos, os sapiens literalmente voa sobre o planeta e passa a ocupá-lo de uma maneira exponencial, né? Então nós vemos aqui, falávamos do tamanho cerebral e dessa capacidade cognitiva que os sapiens adquirem e que lhe permite, num determinado momento, só ele sobreviver no planeta, levando à extinção o Neandertal e o Floresiensis e também o Denisovano, e é isso que nós vamos ver o porquê isso aconteceu. Então nós temos aqui o tamanho do cérebro e a escala de tempo. Então vejam que a nossa amiga Lucy aqui tinha cerca de 450 centímetros cúbicos de volume cerebral. E aí, a partir do aparecimento do grupo Homo, claramente começam a haver aqui saltos de volume cerebral, ao ponto que o nosso descendente mais direto aqui, o heidelbergense, já tinha aí cerca de 1.000 a 1.300 centímetros cúbicos. E vocês podem estar estranhando que o Neandertal tenha
um volume final aqui maior do que nós temos hoje. Isso se dá pela característica do crânio do Neandertal. O Neandertal tinha um crânio mais alongado e mais estreito. Ele tem essa aparência aqui de mais de uma bola de futebol americano, enquanto que o nosso crânio é mais esférico. Ele apresentava uma órbita orbital maior do que a nossa, uma fossa nasal também, e essa saliência orbital aqui, ó, lhe conferia quase uma característica de viseira. Então ele tinha essa testa, uma espécie de um calo ósseo aqui, que claramente é percebido nessa saliência aqui, coisa que a gente não vê no crânio do Sapiens. E isso então dava um volume cerebral maior, um volume craniano maior ao Neandertal. Nos últimos 280 mil anos, quando se apresenta já o homem controlando o fogo e buscando sempre essa questão da evolução e etc., começam a surgir ferramentas farpadas. E essas ferramentas farpadas foram encontradas na República Democrática do Congo, junto a restos de enormes bagres. Isso significando que esse sapiens antigo, aí já ao redor de 280 mil anos, já utilizava ferramentas mais avançadas, mais evoluídas. E justamente essa dieta mais diversificada e com o uso do fogo leva a alguns aspectos curiosos. Um desses é a questão do dente ciso. Nós vimos lá atrás que os australopitecos, etc., eles tinham uma dieta de alimentos mais duros, alimentos mais crus. Então isso levava-os a ter uma arcada dentária, dentes mais largos e maiores, né? E uma arcada dentária mais expandida. Com o surgimento do fogo e com a ingestão de alimentos de textura mais tenra, ao longo do tempo faz com que esse terceiro molar, chamado de dente ciso, venha a ficar recluso. Eu tenho os 4 sisos, mas garanto que metade de vocês, no mínimo, os dentes cisos ainda estão reclusos, né? E isso é claramente uma adaptação evolutiva. E outra questão que nós falávamos do cérebro é que o cérebro hoje, apesar de ter 2% do peso corporal, consome de 20% a 25% do nosso metabolismo basal. Num bebê, num recém-nascido, isso chega a ser de 60% do metabolismo. Então, como eu falei antes, esse cérebro que se agiganta ao longo do período evolutivo se torna extremamente faminto. E é por isso que esses nossos antepassados vão sempre evoluir no sentido de busca de novos alimentos e de uma dieta mais rica. Estudos dos últimos 40 mil anos apontam que, por conta dessa evolução dos sapiens, começam a aparecer vestígios de que os idosos se tornam extremamente fundamentais no grupo. Nós vamos ver depois o papel do grupo, e que esses idosos passam a cuidar dos descendentes dos seus descendentes, dos seus netos. Vestígios também apontam de que linhagens humanas começaram a ser selecionadas, que a mulher, a fêmea, quando perdia a fertilidade, continuava vivendo por mais tempo. A fertilidade, a menopausa surge hoje no homem moderno aí ao redor dos 45, 50 anos, e claramente a média de vida hoje beira os 80 anos. Isso não acontece, por exemplo, com as macacas, com os nossos parentes primatas aí que sobrevivem hoje. A fêmea chimpanzé, ela logo após
o encerramento do seu período fértil, ela vem a falecer por morte natural. E, além de tudo, esse homem também adquire uma capacidade de armazenamento de gordura muito maior, um aproveitamento do metabolismo. Isso claramente é um sinal do cozimento e depois de algumas alterações que nós vamos ver quando aí nos últimos 12 mil anos o homem deixa de se tornar caçador-coletor e passa a produzir alimento, mas isso é papo para uma outra conversa, né? E um outro estudo aqui em relação à vantagem evolutiva dos sapiens em relação ao Neandertal é que os Neandertais, eles tinham, por conta dessa órbita ocular maior, uma área cerebral maior dedicada à visão. Mas quando essa área de visão ela é subtraída do volume total do cérebro, indica que o resto do cérebro do Neandertal acabava sendo menor do que o do Sapiens. Então, o que está aqui em negrito, calculando o tamanho dos cérebros em fósseis de humanos com essa informação, a área restante dos cérebros nos Neandertais era cerca de 15% menor do que nos fósseis humanos modernos. Isso claramente dá uma vantagem adaptativa aos sapiens nesse período aí em que eles coexistiram na face da Terra, e isso é um trabalho aqui de 2013 que aponta a isso. É claro, é praticamente unânime entre os paleontólogos que a dieta desse sapiens antigo era rica em proteína animal. Nós todos sabemos, cientistas de alimentos aí, engenheiros de alimentos, etc., que a proteína animal ela tem alto valor biológico e que essa ilustração demonstra, e também dados de poços encontrados com restos de animais e etc., que o homem antigo claramente tinha uma predileção de caçar grandes animais, principalmente mamíferos herbívoros. Qual era a vantagem de caçar grandes animais por conta de um indivíduo tão frágil? Primeiro, esse homem antigo ele não caçava de maneira solitária, ele não caçava sozinho, ele caçava em grupo. Esses grandes animais forneciam uma grande quantidade de proteína animal, grande quantidade de gordura, os ossos eram aproveitados, as presas eram aproveitadas, a pele era aproveitada, mas mais importante aqui era esse sentimento de pertencimento ao grupo. Tá? Isso é extremamente fundamental para o sapiens antigo, e esse desejo emocional de fazer parte de um grupo, do grupo que nos interessa aí, há muito tempo é considerado pelos psicólogos como uma das necessidades humanas fundamentais. E talvez essa necessidade de pertencimento ao grupo que todos nós temos hoje, né? Vocês jovens, então os mais jovens, claramente isso se identifica muito melhor, essa questão de se colocar frente ao mundo adulto, pertencendo a um determinado grupo, colocando uma determinada postura. E provavelmente esse desejo de pertencimento ao grupo que nos interessa é uma impressão feita na nossa psique ao longo do tempo, porque somente o bando podia sobreviver dentro nesse mundo extremamente árido e hostil. A sobrevivência só era possível para um ser humano desse tão frágil frente a animais aí que tinham 25, 30 vezes o seu tamanho. Tá? Então, só que esse cérebro faminto, ele surge, mas ele também acarreta ao longo do tempo
e essa dieta variada em proteína animal, uma certa alterações fisiológicas aí. Primeiro, o bipedismo provoca um menor dispêndio para a locomoção. O nosso crescimento lento e uma reprodução mais tardia. Isso, por exemplo, um Neandertal adquiria a maturidade sexual e adulta ao redor dos 12 anos. Um Sapiens, isso se dá aos 18 anos, um pouco mais para frente, a mulher um pouco mais cedo, mas nós continuamos, o nosso crescimento cerebral, por exemplo, do Sapiens continua até aos 25 anos, e nós continuamos a aprender ao longo de toda a nossa vida. Essa busca por melhora na qualidade dos alimentos e essa necessidade de convivência no grupo, porque só a vivência em grupo permitia que se obtivesse alimentos de melhor qualidade. Essa evolução de armazenamento de gordura e essa ajuda de grupo aqui, contando com a participação dos idosos, então isso claramente leva a um fator cultural muito grande. E nós temos aí vestígios, né, de que há ao longo do tempo, nos últimos 300 mil anos, aí, uma perda relativa da potência muscular, encurtamento do intestino provocado pelo controle do fogo. Dietas ricas em alimentos volumosos, de baixa digestibilidade, alimentos crus, requerem um tamanho maior de intestino. E por conta dessa biodisponibilidade, faz, por exemplo, que esses animais tenham que comer por longos períodos de tempo. Então, e o ato de comer, ele é um ato em que você perde o contato com a proximidade. Então, isso claramente se torna uma desvantagem do ponto de vista de que você passa a ser alvo de predadores. Né? Quando você está comendo ou bebendo, cabeça baixa ou olhando para o alimento, você não está olhando ao redor. Né? Então, esse cérebro faminto claramente provoca algumas mudanças. O Richard Wrangham, esse cara aqui, ele tem um livro chamado Pegando Fogo, que está lá nas nossas referências biográficas. Nós vamos falar muito dele no próximo módulo, no próximo bloco. Tá? Então, esse é um trabalho da Meat Science que comprova que o humano tem uma fisiologia, um estômago ácido, um intestino delgado um pouco mais alongado, um seco e um colo um pouco mais curtos, semelhantes a carnívoros como o cão que vem do lobo. Ao contrário de animais puramente herbívoros, essa relação de comprimento do intestino com comprimento do corpo, ou a relação da área superficial do trato gastrointestinal com a área superficial corporal, ela vai diminuindo. Então, nos aproxima muito de uma anatomia, de uma biologia, uma fisiologia de carnívoro. Mas não é isso que nós vemos ao longo do tempo. Ao longo do tempo, o homem migra de uma dieta claramente carnívora, em que a base da alimentação era proteína animal, para uma dieta mais onívora, a busca de novos alimentos. E isso se dá por uma característica dos sapiens de buscar sempre uma multiplicação, uma explosão demográfica. Tá? Ao contrário dos neandertais. Os neandertais, nós vimos no módulo passado, viveram no continente europeu e eles eram extremamente adaptados àquele ambiente aí nos últimos 600 mil anos. Então se alimentavam quase que exclusivamente de animais e tinha muito pouca contribuição de plantas ou outros tipos de animais. Tá? Então,
essa ecologia comportamental do Neandertais é um reflexo do ambiente em que ele tinha uma grande facilidade de encontrar a caça. A população dos Neandertais se calcula aí no auge ao redor de 150 mil, 200 mil indivíduos espalhados pelo continente europeu, então isso dá uma densidade demográfica muito pequena, e isso implicava que esse ambiente em que o Neandertal vivia em completa consonância não exercia sobre o comportamento do Neandertal nenhum tipo de pressão do ponto de vista de uma estrutura social mais complexa, divisão de trabalho, como a gente vê que ocorria nos sapiens, uma clara divisão de trabalho entre os sexos, talvez por conta dessa necessidade que a fêmea sapiens tinha de ficar mais tempo cuidando do seu descendente, contando com a ajuda dos idosos e os idosos ajudando no trato desses pequenos, enquanto as mulheres ficavam mais ao redor da onde estava estabelecida o bando, na busca de alimentos de coleta. Então, pequenas raízes, algumas frutas, etc., que nós vamos ver que isso começa a aparecer no surgimento a partir da Idade Média da pedra, nos últimos 280 mil a 50 mil anos. Então, começam a surgir, sim, indícios de consumo de outros recursos marinhos, de frutas, como eu falei antes, de produtos amiláceos, e isso claramente indica uma organização social sofisticada, com divisão do trabalho, e isso como mola impulsionadora de cada vez mais uma vantagem adaptativa, né? Então, vários autores eles sugerem que a interação entre os neandertais e os humanos mais modernos teria tido uma influência muito grande do alimento e da estratégia de aquisição e comportamento relacionado. Então, o que acontece é que quando os sapiens passa a habitar o espaço territorial em que o Neandertal estava acostumado, o Neandertal não tinha essa evolução de busca de novos alimentos, etc., da cuidado da prole. Então, o que se percebe é que nesses últimos 100 mil anos, quando nós chegamos a 30 mil anos atrás, é o último vestígio do Neandertal na Terra, né? Como que ele se desaparece? Pela aniquilação, simplesmente por questões de briga, de guerra, etc., é muito pouco provável, mas mais provavelmente por conta dessas alterações que os sapiens provocou no ambiente do Neandertal. Além, é claro, de indícios de que o Neandertal e os sapiens chegaram a ter relações sexuais. Nós temos ao redor aí de 1 até 4% do nosso DNA com DNA neandertal. Isso foi possível porque em 2010 se sequenciou todo o genoma neandertal e hoje nós temos aí DNA neandertal. Temos também DNA denisovano, que é um outro homo que habitou a Ásia. Então, claramente, os dois grupos aí, ou os 3 grupos, mas competiram pelo mesmo ambiente num determinado momento, quando os sapiens começam a se espalhar principalmente pela Ásia e pela Europa, e nós tínhamos uma vantagem, um custo reduzido associado à busca de alimento, aliado a uma tecnologia que nós tínhamos mais complexa por conta dessa capacidade cognitiva e também por conta da nossa estrutura social. Então, esse é um trabalho de 2019 que encontrou aqui no extremo sul da África do Sul alguns sítios, algumas cavernas aqui, próximo à cidade do Cabo, em que lá foram encontrados vestígios do que os autores chamam de lareiras. Eles não chamam de fornos nem de fogueiras, mas nesses fornos foram encontrados aqui tecidos parenquimatosos carbonizados de plantas com alto teor de amido. Mas isso não é só aqui nessa região da África do Sul. Foi encontrado também
no norte da Austrália, em Bornéu, no sudeste da Ásia, na República Tcheca. E o mais espantoso, nos últimos 14.400 anos, esse é um trabalho de 2018, uma descoberta pré-agrícola de panificação. Tá? Esse trabalho de 2018 ele veio sacudir um pouco a história, principalmente quando se fala do início da agricultura nos últimos 7.000 a 12.000 anos. Então ele eleva esse tempo desse indicativo de que o homem, talvez numa era já pré-agrícola, fazia uso do fogo e processava esse grão para obter aí um protopão, tá? Indicando então que plantas ricas em amido tiveram um papel importante nessa dieta do caçador-coletor, que a partir desses 14.000 anos para cá deixa de ser caçador-coletor e passa ao que, do ponto de vista da paleontologia, o homem passa por um sedentarismo, porque ele se estabelece num determinado local e passa a não mais ir em busca do alimento, mas produzir esse alimento para si. Tá? Então, esse sapiens, que cada vez mais toma espaço na natureza, ele provoca a extinção não só dos grandes mamíferos herbívoros, aí como o bisão, o mamute, os ursos da caverna, os rinocerontes peludos, mas também de outras espécies de humanos, como os neandertais, os denisovanos e o homo de flores, ou o homo floresiensis. E essas extinções, então, elas foram produzidas, ocasionadas claramente pela presença dos sapiens na modificação do ambiente e nessa necessidade que o sapiens tinha de crescimento. E essa origem de crescimento ela é social. Ao ponto de que, nós estamos falando aí dos últimos 10.000 anos, então de 10.000 anos para cá, hoje nós somos ao redor de 7,5 bilhões de Homo sapiens habitando o planeta Terra e habitando todos os cantos desse planeta. E essa dispersão dos sapiens, ela acontece no máximo nos últimos 300.000 anos, chegando aqui a 14.000 anos, quando os sapiens chega no último reduto inexplorado do planeta, que é aqui na América do Sul. E essa fábrica de sapiens, ela é função das características biológicas, mas fundamentalmente das características culturais, né? E isso modelou o homem para que ele pudesse, sim, ser extremamente adaptado à convivência, ao ponto dele subjugar a natureza em seu benefício, a ponto de hoje, com esses 7,5 bilhões de indivíduos, nós colocarmos em risco a nossa própria sobrevivência da espécie. Por isso que é extremamente importante esse olhar ao passado, para que a gente possa olhar também para o futuro com um olho nesse passado aqui, para que a gente possa entender um pouco de onde que vem algumas das nossas características, às vezes tão naturais, tão instintivas. Ficamos por aqui. O próximo bloco, o próximo módulo, nós iremos falar sobre a descoberta e o controle do fogo. Tá bom? Fiquem bem. Um abraço.